Esta é Israel, a famosa terra prometida. Mas a verdade vai te chocar. Essa promessa divina escondia uma das realidades mais cruéis do mundo antigo. A maioria das pessoas morria antes dos 30 anos. Famílias inteiras guerreavam por um poço de água. A sede era uma tortura constante. E quebrar uma simples regra religiosa podia te custar a vida por apedrejamento público. Como é que um lugar chamado terra que mana leite e mel exigia tanto sangue e sofrimento? E por que, mesmo sabendo disso, milhões de pessoas escolheram viver ali? A resposta vai te surpreender. Imagine acordar antes do sol nascer. Sua primeira preocupação não é o café da manhã, mas encontrar água para sobreviver mais um dia. Israel era um encontro de 3 continentes, África, Ásia e Europa, mas também de 3 pesadelos, deserto, montanhas áridas e fome constante. O sul era dominado pelo deserto do Negueb, uma fornalha sem fim. O norte, quando dava sorte, oferecia algumas oliveiras e vinhedos. O termômetro passava fácil dos 40 graus, e as cisternas eram escavadas como cofres de banco. Quem controlava a água, controlava a vida e a morte. Poços eram disputados com espadas e lanças. Pessoas morriam por alguns litros de água. Muitas vezes, o vinho fraco era mais seguro de beber que a própria água contaminada. Jeremias 2:13 fala das cisternas rachadas que não conseguiam reter água. Havia outra rachadura ali, vidas completamente quebradas pela luta para sobreviver. O dia em Israel começava às 6 da manhã, em ponto. A luz do sol era como ouro, cada minuto valia a vida. O trabalho girava em torno de 3 pilares: agricultura, pastoreio e pesca. Quando Jesus chamou os pescadores em Marcos 1:16, aqueles homens não estavam pescando por hobby, era sobrevivência pura. O pão era o centro de tudo. Quando Jesus ensinou o pão nosso de cada dia, em Mateus 6:11, não era apenas uma oração bonita, era uma necessidade desesperadora. As famílias moíam trigo com pedras pesadas, um processo que tomava horas preciosas do dia. Carne era luxo raro. Em Lucas 15, matar um bezerro gordo era motivo de festa na cidade inteira. As roupas eram básicas, túnicas simples, sandálias de couro. Mateus 10:10 mostra que nem uma túnica extra as pessoas tinham direito de levar. Mas quando chegava o sábado, tudo mudava completamente. O sábado não era um dia de descanso comum, era literalmente uma questão de vida ou morte. Êxodo 31:14. É claro, quem quebrar o Shabat vai morrer. Acender fogo, morte. Carregar qualquer peso, morte. Caminhar mais de 1 quilômetro, morte. Era um silêncio que dava medo, porque você sabia que um erro podia ser fatal. A vida religiosa girava ao redor do Templo de Jerusalém, mas o templo não era só um lugar de oração. Era um banco, um tribunal, um shopping center e um matadouro gigante, tudo ao mesmo tempo. Durante a Páscoa, cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados. O cheiro de sangue queimado estava sempre no ar. O barulho dos animais, o fogo crepitando, as orações gritadas, era um caos organizado. As crianças israelitas aprendiam a Torá antes mesmo de saber andar direito. Deuteronômio 6:7 mandava ensinar a palavra de Deus sentando, andando, dormindo, acordando. A fé era como respirar para esse povo, mas havia um problema enorme na cidade mais sagrada do mundo. Jerusalém parecia linda de longe, construída em camadas como se quisesse tocar o céu. Mas quando você entrava na cidade, descobria que o sagrado e o nojento dividiam o mesmo espaço. Nos mercados você encontrava especiarias caríssimas da Índia, tecidos luxuosos do Egito, joias brilhantes da Arábia. Mas nos becos havia mendigos cobertos de feridas, famintos como Lázaro em Lucas 16, pessoas morrendo de doenças na rua. Soldados romanos vigiavam cada esquina. Eles zombavam, cobravam impostos abusivos, humilhavam o povo.
Mateus 5,41. Não é só uma lição moral, era a lei. Se um soldado mandasse você carregar a bagagem dele, você obedecia ou morria. Enquanto os sacerdotes desfilavam com roupas de ouro, o povo vestia trapos desbotados. Não existiam banheiros públicos. As pessoas faziam suas necessidades fora dos muros da cidade. O calor era tanto que as famílias dormiam nos tetos das casas, como em Atos 10:9. A cidade mais sagrada do mundo era também um campo de sujeira e desigualdade brutal. Se você nascesse mulher em Israel, seu destino já estava selado antes da puberdade. Casamento aos 12 ou 13 anos, ainda criança. Era proibida de estudar a Torá, não podia testemunhar em tribunal e era literalmente um objeto de troca entre famílias. Se ficasse viúva, perdia tudo: proteção, bens, dignidade. Marcos 12:40 denuncia os escribas que devoram as casas das viúvas. Se fosse pega em adultério, apedrejamento público. Mas o homem adúltero não tinha problema nenhum. Se você fosse samaritano, era tratado como lixo humano. João 4:9 mostra a surpresa da mulher samaritana quando Jesus a tratou como gente. Os pobres eram completamente invisíveis. Viviam literalmente das migalhas que caíam da mesa dos ricos, como descrito em Lucas 16. A dignidade era um privilégio de poucos. A verdade nua e crua. Israel era um fantoche. Roma mandava, cobrava, torturava e crucificava sem piedade. Os impostos eram uma ladroagem organizada, imposto sobre a terra, sobre a colheita, sobre o gado, sobre o peixe pescado e dezenas de outros. Mateus 17:24 fala do imposto do templo, mas eram tantos impostos que as famílias quebravam. E quem cobrava esses impostos? Judeus traidores como Zaqueu, que enriqueciam explorando o próprio povo. Quando surgiam revoltas, Roma esmagava tudo com sangue. O historiador Joséfo conta que faltava madeira para tanta crucificação. Os corpos apodreciam nas estradas como um aviso: não se rebele ou você será o próximo. Mesmo assim, ainda havia uma esperança que ninguém conseguia matar. Mesmo com impostos que quebravam famílias, mesmo com fome que matava crianças, mesmo com cruzes que aterrorizavam, o povo ainda acreditava: o Messias vai chegar. Daniel 2:44 prometia que Deus levantaria um reino que ninguém conseguiria destruir. Quando Jesus multiplicou os pães, em João 6:15, o povo ficou tão desesperado que quis fazê-lo rei na marra. Falsos messias apareciam e morriam, mas a esperança continuava viva como brasa incandescente. A vida em Israel não era só sobre aguentar o sofrimento, era sobre fé, era sobre esperar o impossível, era sobre acreditar que Deus ainda caminhava por aquelas ruas de pedra e que o reino prometido poderia estar mais perto do que qualquer um imaginava. Deixa nos comentários: qual parte mais te impressionou sobre a vida em Israel nos tempos bíblicos? Se você quer conhecer mais histórias da Bíblia, se inscreve no canal e ativa o sininho.